Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de dicas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje a gente vai num ponto que é para muita gente um calcanhar de Aquiles, né? Que é a formação dos tempos derivados do pretérito perfeito indicativo. Caramba, esse troço todo, o que é isso? Na verdade, nós vamos explicar essa formação dos tempos do pretérito perfeito como um todo, mas o nosso foco aqui é num tempo verbal específico, que é o futuro do subjuntivo. E mais ainda, nós vamos focar numa classe especial de verbos dito irregulares, ok? Em que, nesse tempo e modo, no futuro do subjuntivo, sempre causa confusão. Sempre nos dá dúvidas que nos levam a erros. Tá? Então, é um nome bem grande aí da dica de hoje, tá? Mas nós vamos focar num ponto bem específico aí. Então, olho na telinha, nós temos o seguinte aí, tá? Esse esqueminha. Como é que é a formação dos tempos derivados do pretérito perfeito, pessoal? A gente sempre estuda a flexão verbal procurando memorizar paradigmas, né? Então a gente pega lá um paradigma do verbo da primeira conjugação, como cantar, por exemplo, memoriza todas aquelas formas e aí toda vez que a gente vem conjugar um verbo na primeira conjugação, a gente vai comparando um com a outra. Esse não é a melhor maneira, não é a melhor forma de se estudar a flexão verbal. Aqui no nosso canal, eu vou depois, em outras dicas, mostrar para vocês de uma maneira mais simples, que é pelo método da formação, a gente entender como os verbos são construídos, como eles são formados. Tá? Então, existem os verbos derivados do presente, existem os verbos derivados do pretérito perfeito, existem os verbos derivados do infinitivo. E se eu sei conjugar, né, o presente e o pretérito perfeito, eu sei conjugar quase todos os outros tempos e modos verbais. Tá? Então, aqui fica a nossa primeira dica. Para não errar mais o futuro do subjuntivo, eu tenho de ter em mente lá o pretérito perfeito, ok? Eu tenho que saber conjugar esse tempo verbal. Na verdade, se eu sei conjugar o pretérito perfeito e o presente do indicativo, eu já andei assim, caminhão, né, um pedação de terreno aí quando o assunto for verbo, tá? Então, como eu falei, a gente tem que prestar atenção aí em alguns verbos, né, cuja formação acaba me dando um problema. Eu peguei aqui o verbo fazer. Como é que é o pretérito perfeito do indicativo do verbo fazer? Pessoal, vamos lá. Fiz, fizeste, fez. Fizemos, fizestes, fizeram. Ok? O que me interessa é essa pessoa aqui, ó. Ok? A terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. A partir dela, eu formo o mais que perfeito, o imperfeito subjuntivo e o tempo que nos interessa mais, que é o futuro do subjuntivo. Então vamos lá. Para formar o pretérito mais que perfeito indicativo, eu conjugo o verbo em questão no pretérito perfeito indicativo, pego a terceira pessoa do plural e tiro esse mzinho do final aqui, ó. Fica o fizera. Se fosse o verbo amar, eu teria amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. Tirei o a, ficaria o amara. Se fosse o comprar, comprei, compraste, comprou, compramos, comprastes, compraram. Tirei o mzinho, ficou comprara, ok? Se fosse o dizer, disse, disseste, disse, dissemos, dissestes, disseram. Tirei o mzinho, fica o dissera, ok? Então, segunda parte da nossa dica aqui, procure memorizar o pretérito perfeito indicativo. Para formar o mais do que perfeito, tiro o mzinho aqui e eu tenho lá o fizera, fizeras, fizera, fizéramos, fizeres, fizeram. Ok? O imperfeito subjuntivo vai no mesmo sentido. Eu vou pegar a terceira pessoa do plural, eu vou tirar aqui, ó, o M, vou tirar o A, vou tirar o R e vou acrescentar o SSE, ok? Então eu tenho fiz, fizesse, fez, fizemos, fizestes, fizeram. Tirei o RAN do final e coloquei o SSE, ficou fizesse, fizesses, fizesse, fizéssemos, fizesses, fizessem, ok? Formando então o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo bem?
Agora, como eu disse, gente, o que nos interessa é esse aqui, ó. O mais cobrado nas questões de concurso é o futuro do subjuntivo. E como nós falamos também, o mais cobrado é um grupo de verbos irregulares, como o fazer, o dizer, o querer, o haver, o por, certo? Todos esses verbos, o vir, o ver e também os seus verbos derivados. Todos esses verbos dão confusão aqui no futuro do subjuntivo. Mas vamos lá, como é que é a formação? Tomando aqui por base o verbo fazer, eu tenho no pretérito perfeito do indicativo. O que eu tenho? Fiz, fizeste, fez. Fizemos, fizestes, fizeram. Para formar o subjuntivo, eu tiro o A e o M. Cuidado para não confundir com o imperfeito subjuntivo, em que eu tiro o R também. Tá? Para o subjuntivo, eu tiro só o A e o M. Tá? Fica o fizer. Então, eu tenho quando eu fizer. Ok? Se eu sei a primeira pessoa, seja mais. Fizer, fizeres, fizer. Fizermos, fizerdes, fizerem. Se fosse o verbo querer, pessoal, como é que ficaria? Você pode falar quando eu querer? Não, tem que falar quando eu quiser. Por quê? Porque no pretérito perfeito eu tenho quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes, quiseram, logo vai dar quando eu quiser. Se fosse o verbo dizer, disse, disseste, disse, dissemos, dissestes, disseram, então vai ficar disser, ok? Se fosse o verbo haver, como é que ficaria? Houve, houveste, houve. Houvemos, houvestes, houveram. Então vai ficar aqui quando houver. Ok? Então, gente, preste atenção nessa listinha de verbos, ok? E eu recomendo atenção especial aos verbos vir e derivados, né? Como antevir, por exemplo, sobrevir, e o verbo ver, tá? Como antever, né? O prever, o rever e por aí vai. Tudo bem? Então, como é que fica o verbo vir? Eu tenho vim, vieste, veio. Viemos, viestes, vieram. Então, aqui vai ficar vier. A mesma coisa para o convir, vai ficar convier. Para o advir, vai ficar advier. Ok? Prestar atenção nesses verbos. A mesma coisa para o verbo ver. Como é que ficaria o verbo ver? Vi, viste, viu. Vimos, vistes, viram. Então vai ficar quando eu vir, né? Quando sobrevir, ok? Quando antevir. Mas fica igual vir, não tem problema. Não pode confundir o verbo vir, que é o futuro do subjuntivo do verbo ver, com o verbo vir, que é o infinitivo do verbo vir. Tá, pessoal? Nossa dica, então, aqui é que vocês prestem atenção numa classe de verbos, ok? Cujo futuro do subjuntivo é irregular. Esses verbos podem ser o verbo ser, o verbo ir, o verbo vir, o verbo ver, ok? No caso do vir e do ver, preste atenção nos verbos derivados de cada um deles, ok? O verbo por, o verbo fazer, como o satisfazer também derivado, o verbo dizer, o verbo querer e o verbo haver. Esses verbos são muito cobrados na sua formação de futuro do subjuntivo a partir do pretérito perfeito e, uma vez que você tenha memorizado, ok, não mais cometerão erros em questões envolvendo esses verbos. Certo, pessoal? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá.